Saudações pessoal, bem-vindos ao primeiro Conabion, primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia Online, a essa palestra intitulada Reconhecer Potencialidades em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal para a Preservação e Uso Racional de Recursos Naturais. Eu sou o Junilson Ribeiro Trindade, graças a Deus eu sou doutor em Biodiversidade e Biotecnologia, atualmente pesquisador no Museu Paraense Emílio Guild, através do programa PCI, Programa de Capacitação Institucional. O Museu Paraense Emílio Guild é a instituição de pesquisa mais antiga da Amazônia e uma das mais antigas e conceituadas no Brasil e no mundo. Então, eu me sinto honrado poder estar participando desse evento para trazer um pouco de conhecimento científico, informação, troca de conhecimentos, né? Quem ensina também aprende, para poder estar contribuindo um pouco com a formação de vocês e, se possível, também receber um feedback de vocês positivo para desenvolvimento, né? Acadêmico, científico, pessoal, profissional. Então, uma frase que a gente vai estar abordando aqui no início e creio que chega até o final com ela, que do Einstein, que é muito inspiradora, que diz que a mente que se expande para o conhecimento jamais retorna às dimensões originais. Ou seja, quando a gente é iluminado, é expandido pelo conhecimento, a gente tem uma percepção diferente. Então, essa palestra ela foi estruturada para que, através de experiências de pesquisas que eu desenvolvi, eu vou estar apresentando algumas coisas que desenvolvi mais recente como tese, mas também algumas coisas que desenvolvi até como trabalho de conclusão de curso, TCC. Eu não sei exatamente o nível de cada um que está aqui. Inclusive, vocês podem colocar como comentário, dizer qual o seu curso, semestre, e dar o seu feedback nos comentários. Mas eu estruturei para que possa ser algo que perpasse tanto para pessoas que leigas, eu não sei onde vai chegar com a internet essa palestra, mas que se você veio parar aqui, que isso seja edificante para vocês, contribua de algo positivo com a sua vida, tanto para pessoas que são da área, né? Estamos num evento em biotecnologia, que isso possa inspirar suas pesquisas, suas atividades profissionais, desde pessoas que estão em iniciação científica, em pesquisas de estágio voluntário, até quem tiver nível já fazendo TCC, desenvolvendo dissertação, mestrado, tese, doutorado, enfim, que eu estruturei para que isso agregue algo de positivo em sua formação. Tudo bem, pessoal? Então, eu não sei se vai ser necessário audiodescrição para alguém, mas tanto a imagem que eu escolhi, minha, que se assemelha à arte do evento, utilizando o jaleco, tanto eu estou trajando um jaleco e eu vou me descrever, se para alguém for necessário. Eu sou um rapaz de pele moreno claro, pardo, considero, e cabelo curto, uso óculos, sou brasileiro, multiétnico, descendente de vários povos, até onde eu sei, negros, indígenas, europeus, nordestinos e povos, mas a aparência se assemelha aos povos mediterrâneos, mas eu sou brasileiro, tá ok, pessoal? Nós todos somos seres humanos e a nossa história de vida também agrega o que a gente pode estar se desenvolvendo como pessoa. Então, as potencialidades elas vão ser abordadas e junto com outros tópicos que perpasseiam por sete nessa apresentação. E nós vamos ver a questão desse tema meio amplo, né? Mas para a gente estar abordando potencialidades, biodiversidade, o conceito de biodiversidade que eu adotei na minha tese e a vou estar adotando aqui, não só a questão dos seres vivos, mas também dos processos
que envolvem esses seres vivos, ou seja, dos metabolismos. A gente vai ver isso um pouquinho no final, vendo algo que eu desenvolvi pesquisa de tese, mas também o conceito de biotecnologia, a gente tentar expandir essa questão de trabalhar em biotecnologia só no laboratório. Biotecnologia é o uso de técnica, de conhecimento estruturado a fim de desenvolver algo, certo? Então, o laboratório é um lugar formidável para o desenvolvimento de biotecnologia, mas o campo também é um grande laboratório. Então, a questão dos vegetais, da nossa riqueza natural, que vamos estar perpassando, e, claro, visando a preservação. Nós estamos em contexto de crises climáticas e ambientais, mas a gente vai ver como a gente pode usar o conhecimento para a preservação e assim a gente utilizar de forma mais assertiva, de forma positiva para nossos propósitos, nossos fins de pesquisa, de produção, empresarial, enfim, que vocês utilizarem esse conhecimento de forma positiva e assim auxiliar na preservação dos nossos recursos naturais. Tudo bem? Então, aqui temos uma imagem da bandeira do nosso país, do Brasil, que geralmente desde os níveis básicos do conhecimento a gente aprende sobre os símbolos nacionais e que interessante, né, a gente está observando que a parte verde da bandeira, que representa os recursos naturais, vegetais, as matas, as florestas, elas ocupam a maior parte da bandeira. Não é à toa, o Brasil é um dos países mega diversos, mega biodiverso, com grande biodiversidade. E como a gente pode estar percebendo e utilizando essa biodiversidade de forma positiva na nossa pesquisa e na nossa vida. Então, como eu falei, eu vou estar apresentando algumas informações que eu desenvolvi a nível de tese em algumas pesquisas em 2022. E a minha tese, aqui representada na imagem à direita, aqui desse slide, ela abordou o grupo das plantas espontâneas, e já vou explicar o que seria isso, com foco em uma espécie intitulada Senna reticulata, ou mata-pasto da Amazônia. Mas ela teve uma trajetória. Desde a minha história de vida, eu sou descendente sou da região amazônica, do estado do Pará. Sou, como eu falei, um brasileiro multiétnico e por parte de pai eu sou descendente de povos tradicionais, de povos da floresta. Então, desde de novo, eu aprendi sobre a utilização de recursos naturais, para que certas plantas servem, e a minha trajetória acadêmica foi complementando com essas escolhas de vida que já trazia essa afinidade com natureza, com recursos naturais, tanto conhecimentos passados de família, mas interesse pessoal, que eu acabei escolhendo ingressar no curso de agronomia. E dentro do curso de agronomia eu tive a oportunidade de estagiar em meados de 2012, 2013 no Museu Paracimilo Guild, onde eu participei de um projeto que culminou em 2016 com a publicação de um livro intitulado Plantas Daninhas na Amazônia, onde aqui na capa a gente tem uma espécie conhecida como vassoura de botão, nome científico Borreria verticillata. Ela é muito comum em passeios, em vias públicas, considerado um mato, mas na verdade ela também, além de ser uma planta considerada daninha aqui na região e em outras também ocorre, ela também tem finalidades medicinais e até também apícola, atrai muitas abelhas. Então, nesse estudo com plantas daninhas, que posteriormente culminou nessa minha tese com o grupo de plantas espontâneas, na verdade já haviam pesquisas históricas no museu. Aqui eu cito a obra Arboreto Amazônico do botânico Jacques Huber, publicado em 1900, em que ele já abordava essa questão de que alguns vegetais eles são cultivados pelo interesse dos seres humanos e outros eles, apesar de serem não tão apreciados, eles chamavam de plantas espontâneas. Eu achei um nome mais honroso do que exatamente planta daninha. Então,
O que a gente chama de mato, na verdade, pode até culminar no estudo de uma tese com dados muito relevantes para a sociedade. Então, a própria Constituição, eu vinculado a uma instituição pública financiada pelo governo federal, eu não posso deixar de citar que na Constituição temos no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial a saber a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, às autarquias públicas, mas também ao povo. O povo também é o poder emana do povo. Tem direito de defender e preservar para as futuras gerações, inclusive. Então, quando nós desenvolvemos pesquisas em laboratório, seja com recursos públicos ou com financiamento particular, enfim, a gente tem que ter o objetivo, o bem comum, independente do se está sendo visando lucro ou outros interesses, mas que a gente possa estar desenvolvendo com pesquisa, seja para auxiliar no desenvolvimento da sociedade. E como eu falei, essa é para expandir a percepção. Quando a gente observa um vegetal em microscópio, em lupa, quando a gente começa a pesquisar historicamente o que tem por trás disso, é um mundo de informações, pessoal, muito top, muito legal. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma das espécies que eu abordei na minha pesquisa de tese. Essa daqui, vocês estão vendo, ela está surgindo é, em uma calçada em concreto, está literalmente... Opa! Então, pessoal, acho que passou um avião, deu uma pausa e agora tem os cachorros latindo, mas a gente vai dar continuidade. Eu estou focado em levar isso aqui até o final e, como eu estava falando aqui, a gente tem um vegetal que está nascendo no meio do concreto, da pedra. Então, ela tem como nome comum quebra-pedra. O nome científico é Philanthus niruri. Inclusive, não à toa, ela também é utilizada na medicina tradicional, mas tem comprovação científica de que ela tem propriedades para eliminar cálculos renais, ou seja, ela tem grandes potencialidades e parece que é um matinho, como eu falei. Assim como a Borrelia versicolata, lá, a vassoura de botão que vocês viram na capa lá do livro de plantas daninhas, publicado aqui pelo museu, e o grupo de espécies que eu atuo, que eu desenvolvi com pesquisa na minha tese de doutorado, que está disponível em link, está disponível na internet e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? E se eu não comentei com vocês, comentem qual o curso de vocês, o que vocês acharam da apresentação, deem um feedback de vocês, tá? E aquela questão, curta, comenta e, se possível, compartilha. Vamos compartilhar conhecimento. Mas assim, então, um vegetal que ele nasce espontaneamente na calçada, sem ter sido cultivado e resiliente, resistindo. Então, pessoal, na vida, nas pesquisas, no que a gente fosse propor a fazer, assim como apresentar esse vídeo aqui, que está tendo as forças contrárias, mas que a gente possa ter resiliência, independente das condições, a gente alcançar o objetivo até o final e estar observando que essas adversidades elas fortalecem. Esse vegetal aqui, eu vou apresentar algumas coisas de pesquisa do meu TCC, combinando com a minha tese, mas nem tudo são flores nas pesquisas. Às vezes a gente tem luta, tem adversidade, mas que nós seres humanos, que temos uma constituição incrível, tenebrosa, e nós podemos observar com a natureza como um simples vegetal que cresce em meio às adversidades, ele sobrevive, ele se desenvolve, ele pode ter muitas propriedades medicinais, já foi pesquisado por outros pesquisadores, até desenvolvido medicamentos, tem princípios ativos dessa planta que auxiliam na eliminação de cálculos renais. Então, se um matinho na calçada ele tem utilidade, que dirá nós, se formos bem direcionados e estivermos inspirados, e vamos lá.
A espécie que eu foquei na minha pesquisa de tese é essa bonita aqui. A gente fez a tecnologia de semente dela, fez várias análises até a germinação. E é uma espécie conhecida como mata-pasto. Só que a virada de chave, a questão da percepção, é que o pessoal considera como um problema, na verdade pode estar sendo algo como uma solução, principalmente nesses cenários caóticos de crise. Então ela representou parte de capítulo da tese, também gerou publicação. Eu vou estar colocando aqui também o artigo na descrição, mas o que a gente pode perceber que eu não sei se vocês fizeram esse experimento quando jovens, quando crianças, do colocar o feijãozinho para germinar. Ela é da família do feijão. Cientificamente a gente também tem técnicas parecidas, claro que mais rebuscadas, em que a gente analisa o desenvolvimento, descreve as características, as partes, cada estrutura dessa tem um nome e está descrevendo ela auxilia na identificação precoce, na utilização desse vegetal. E nesse contexto de nossa rica biodiversidade, e consequentemente a como a gente pode estar utilizando com biotecnologia, o próprio site do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, ele chama atenção para o Brasil ser um país mega diverso. Aqui a página, só fazer uma pesquisa Biodiversidade Brasil, a gente encontra essa página do Ministério do Meio Ambiente que fala que os biomas brasileiros, eu sou da região amazônica, mas o Brasil, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas e a Mata Atlântica, os nossos biomas, eles são muito ricos. Estima-se que o Brasil ele detém cerca de 20% das espécies conhecidas e os vegetais seriam cerca de 10% estão aqui no Brasil. O número estimado de plantas com flores, assim como tem esse exemplo aqui, de angiospermas, as plantas ditas superiores, mais desenvolvidas, mais elaboradas, sendo que todas elas têm ricas características, mas só em angiospermas o Brasil teria cerca de 10% desse grupo, o que é bastante coisa. Estima-se que sejam 500 mil e o Brasil tem em torno de 50 mil. Na região amazônica, conhecidas 10 a 11 mil, estima-se que possa chegar até 16 mil. Isso varia de acordo com autores. Então, é muita planta, é muita espécie, gente. E se, como algumas que eu já mostrei, a vassoura de botão é medicinal, ela não é só daninha, e ela é apícola, o quebra-pedra também. Ele, além de passar uma mensagem muito interessante de resiliência, ele é muito medicinal. Como eu falei, eu sou descendente também de povos tradicionais, de família do meu pai, agricultores, caboclos da floresta, pessoas que tiveram que se adaptar para viver longe, sem algumas assistências do governo. Anteriormente, hoje em dia está se expandindo mais essa questão, mas, por exemplo, um primo meu, com utilização de um chá de quebra-pedra, outra planta canarana, ele expeliu cálculos renais sem precisar fazer cirurgia. E essa espécie ela já tem comprovação científica com essa utilidade, já tem remédios desenvolvidos, fármacos sobre ela. Mas isso já é de conhecimento de povos tradicionais, como eu falei, tenho casos na família. E se em algumas espécies, e a gente vai estar vendo o que eu consegui extrair, desenvolver a nível de tese do mata-pasto, que na verdade a gente vai ver que o pasto está degradando a floresta e na verdade essa espécie está salvando a floresta do pasto. Na verdade não é nem um mata-pasto, é um salvador pasto. E o que dirá as espécies que vocês têm na região de vocês, o que vocês se propõem a pesquisar, a desenvolver, a produzir algum produto. Então, observem a natureza, observem em torno de vocês, que vocês vão ver. Pois então, pessoal, nessa imagem aqui derivada de uma pesquisa de um colega, também um pesquisador do Museu País Guild, o Dr. Vitor Hugo, que teve esse artigo publicado em 2019 na Nature, derivado da sua tese de doutorado, que também foi premiado como melhor na área pela CAPES, na área ambiental, e traz esse alerta
muito importante para a questão da degradação ambiental na Amazônia, no Brasil, porque o que ocorre na Amazônia impacta o restante do país e também como o restante da América do Sul e também no mundo inteiro, que ele fez através de modelagem preditiva, com dados de desmatamento até meados de 2018, 2019, se em um cenário mais preocupante até o ano de 2050, se medidas não forem tomadas, a floresta amazônica ela vai perder cerca de 50% ou mais da sua cobertura, chegando num estado de não retorno, ou seja, como organismo vivo capaz de se regenerar, a floresta ela vai entrar em estado de degradação, não vai mais conseguir se regenerar. Isso se a questão da desmatamento, degradação ambiental não for mitigada, não for refreada logo. São medidas assertivas, medidas práticas. E isso é um pouco antes da pandemia, né, 2019. Então, atualmente, foi a orientadora dele, também a pesquisadora no Museu do Clima, a Célia, já alertou em evento no INPA, Instituto Nacional de Pesquisa Ambiental, que talvez esse cenário possa já estar ocorrendo até antes dessa data. E outras pesquisas que vocês estão acompanhando, a questão dos recursos naturais, estão cada vez mais se esgotando mais rápido. Então, esse estado de não retorno à floresta ela pode estar acontecendo até antes dessa data limite, 2050, que nós tenhamos isso em mente. Então, nós, como pesquisadores e cidadãos, nós temos uma missão, que é auxiliar na preservação do meio ambiente. Isso não vale só para a Amazônia, isso vale para o nosso meio de influência, seja em qualquer região que você está, do Brasil ou do mundo. Se você auxiliar na questão de reciclagem, preservação do verde da natureza, cuidar da vegetação que possa ter ali perto, ajudar a plantar árvores, a diminuir pegada ambiental, impacto ecológico, desenvolvimento de tecnologias verdes, tecnologias mais, eu uso a palavra assertiva, que gaste menos energia, menos recurso e possa produzir, gerar em quantidade suficiente. Assim como nós buscarmos estar também mitigando, controlando os nossos gastos de recursos. Então, todos nós podemos colaborar para que nós não cheguemos a esse ponto de não retorno, de degradação da floresta, que ela não teria capacidade de se regenerar. Aqui, praticamente o estado do Pará, onde eu moro, praticamente tudo é ficado devastado sem floresta. Mas vamos lá, vamos se esforçar para preservar. Então, como eu falei, além das pesquisas em laboratório, o campo também é um grande laboratório aqui para coleta de dados. E se vocês ficaram até esse momento da apresentação, eu vou também estar colocando nos links abaixo, mas eu vou estar divulgando alguns dados de pesquisas minhas que podem auxiliar em pesquisas suas, em tomada de decisões suas. Aqui é em campo fazer coleta em área de pastagem, como eu falei, eu desenvolvi tese com mata-pasto, então aqui tem um bovino amigo, ainda tem coisas boas no mundo, tá, gente? Eu mostrei aqueles dados alarmantes, mas se a gente olhar, a gente vai encontrar beleza. Então a gente foi coletar aqui os dados em campos. Esse aqui é um bezerro desmamado, né? Quem sabe eles são dóceis, eles vão estar se aproximando, então a gente ia coletar os dados, ele queria estar próximo da gente lá na área de pasto, os outros já tinham se saído. Então a gente fazendo aqui o procedimento para coleta de dados, né, em campo, e observando que essa espécie ela se sobressaía. No caso, o mata-pasto, toda essa área que ela tinha sido alterada, né, a área de pasto na Amazônia tinha sido retirada a cobertura de floresta para colocar o pasto. E no caso, essa espécie arbustiva arbórea ela se destacava, então isso chamou atenção, inclusive para polinizadores. E a gente começando a observar, nossa, se for analisar, o pasto não é necessariamente nativo da Amazônia. Então essa planta a gente destrinchou algumas características dela, está disponível em publicação. E eu tenho uma página na internet, um blog, um website, que se chama Falando de Plantas. Inclusive tem descrição dela.
A questão do pasto na Amazônia foi principalmente trazida a espécie de braquiária. Essa é a imagem de um curso do Senado sobre pastagens, e ele elucida, foi utilizado, esse trabalho de campo que eu fiz também, além de minhas pesquisas de tese, de gerou TCC de colegas pesquisadores, amigos meus. Então, a gente observou que o, o pasto, né, aqui na Amazônia, ele é constituído, por exemplo, de espécies do gênero Braquiária, agora Urucoa, mas enfim, espécie exótica trazida da África, que lá elas são controladas por grandes mamíferos, como elefantes, gnus, rinocerontes, hipopótamos, que têm é, capacidade de estar ali se alimentando e estar controlando essa espécie vegetal exótica. Sendo que aqui na Amazônia o maior mamífero nativo seria a anta, papyrus. Então o gado não é nativo e até os herbívoros nativos eles não têm capacidade de controlar e acaba se tornando uma praga. Ela vai se espalhando não só pela parte da Amazônia e algumas áreas da América também Central, porque não é nativa aqui da região, o pasto. Certo? Então, a gente observou que essa espécie ela tinha boa capacidade de produção de diversas sementes, rápida germinação, fizemos a caracterização da germinação dela, até estado de planta jovem. Aqui a gente considera quando ela já está semelhante ao ser humano, que tem dente de leite, tem as folhas iniciais e tem as folhas definitivas. Nesse estado aqui, essa planta ela já pode produzir mudas, já pode ser tirada de viveiros para ir talvez direto para a campa, que ela já vai resistir. Então, a gente fez análise, inclusive processo de aceleração do desenvolvimento dela através de técnicas como escarificação, onde a gente faz, é, faz uma ranhura na semente para a água adentrar e ela germinar mais cedo. Foi observado que a gente conseguiu germinação de semanas ou dias, a gente conseguiu em poucos dias, de dois. No artigo a gente conseguiu que ela germinasse muito rápido. Então, como a degradação, eu falei para vocês, a gente está num cenário cada vez mais está avançando, então cada vez mais a gente precisa buscar espécies, assim como essa, a Sena reticulatum matapasta, que cresce rápido e ajuda a regenerar a floresta. Inclusive, me perdoem, um dos motivos eu gostaria de estar fazendo essa apresentação de forma assíncrona, de forma online. Eu tive que fazer uma gravação porque eu tive alguns compromissos essa semana, inclusive teve um evento no museu que a gente se reuniu com o poder público para estar propondo a utilização de espécies como essa para a questão da arborização aqui na região amazônica, na cidade de Belém. Então ela pode estar acabando entrar no plano de arborização, esperamos, para que, apesar de nós estarmos na Amazônia, tem grande necessidade de utilização de espécies vegetais. Então fica a recomendação também, se vocês buscam uma espécie vegetal nativa do Brasil e da Amazônia que se regenera rápido, Sena reticulatum matapasta. E ela também tem muito boa fixação de carbono, ela só tem um metabolismo bem acelerado, ela produz muitas folhas, então ela precisa estar sendo limpa os passeios e estando podada frequentemente, mas ela cresce bastante rápido. Em 7 meses ela já está com cerca de 3 metros e produzindo flores e sementes, o que é muito rápido para espécies vegetais, porque as pessoas muitas das vezes acabam utilizando espécies exóticas para reflorestamento ou para crescimento rápido. Eu considero o eucalipto uma espécie que cresce muito rápido, cerca de 1 metro por ano. Essa daqui ela alcança cerca de 3 metros em até 7 meses, nas condições que nós avaliamos. Então, uma espécie com desenvolvimento muito rápido. Então, assim, a degradação está vindo rápido, então as pesquisas e as respostas têm que ser rápidas também. Então, ela faz parte da minha pesquisa de tese, já tem artigo publicado e fica como recomendação aqui
Outras pesquisas mais com essa espécie com demais não fui só que pesquisei, ela tem pesquisa desde a década de 90 com parolim, só que no caso eu até fiz a análise fitoquímica dela, a gente descobriu que ela tem compostos até anticancerígenos e, enfim, ela já é muito utilizada na medicina tradicional para a questão de dermatite, problemas na pele, as folhas delas. E o nome como a gente descobriu que os povos tradicionais aqui chamam ela de folha de pajé, ou seja, porque os pajés, os médicos, os curandeiros da floresta, eles utilizam elas para diversas formas de tratamento. Então, o que estava sendo chamado de mata-pasto, sendo que o pasto é negativo aqui na região amazônica porque ele não é nativo, ele foi trazido da África, a própria natureza ela está usando ela como se fosse uma forma de regeneração, dizendo, olha aqui, eu estou colocando ela como uma casca na ferida que vocês fizeram, pode não ser muito bonita, mas ela está crescendo rápido e vai ajudar a cobrir para chegar à floresta depois, porque ela é uma espécie pioneira. Depois da fixação de espécies pioneiras, vem as espécies secundárias, que são as espécies maiores e mais definitivas. E ela é uma gracinha. A germinação dela, vocês acompanhando desde a semente, fizemos experimento e aqui as mudas dela já, e ela tem um comportamento interessante, que à noite ela aparece que ela dorme. Ela tem esse comportamento que a gente chama de nixinastia, né, movimento noturno. Então eu já cheguei a plantar ela como árvore na frente de casa, e assim como ela planta jovem, as folhas dela se fecham à noite, e de noite ela fechava as folhas. Imagina uma árvore na frente da sua casa e quando chega a noite ela faz isso aqui. Aí os vizinhos comentavam, nossa, ela está dormindo. Então isso é muito bom para a questão da percepção ambiental. E aqui a curva de crescimento dela, onde foi gerado gráfico de equação, quem gosta de brincar com dados Excel, eu vou disponibilizar não só para essa espécie, mas diversas outras que foram estudadas. Essa eu fiz análise do desenvolvimento. Por conta da pandemia, eu me foquei principalmente nessa espécie, mas eu fiz um levantamento sobre várias outras espécies de plantas espontâneas que podem ser úteis para a pesquisa. Então, se você está em dúvida, quais espécies nós vamos pesquisar, vamos já chegar aqui, eu vou mostrar aqui os dados das minhas pesquisas. Eles estão disponíveis, são pesquisas públicas, estão disponíveis online para a população. Então, eu vou só explicar mais ou menos como estruturei os dados que estão disponíveis na minha tese em artigos. Aqui para a utilização da cena reticulatum matapasto, inclusive já em alguns lugares ela já aparece como espécie no paisagismo urbano, aqui tem um cimento de cerca de 1,5 m, e aqui é uma árvore de cerca de 7 metros, com uma copa bonita. Eu peguei isso como exemplo de como ela pode estar utilizando na arborização urbana. Então a tese que eu desenvolvi tem 4 capítulos. O primeiro é um estudo geral sobre plantas espontâneas no Brasil. Eu peguei os dados de todas as publicações relacionadas com plantas espontâneas e eu considerei se trataram ela como um problema, se trataram ela como algo positivo ou como algo neutro. Em seguida, eu dei foco na questão das pastagens, aquela área de pastagem, inclusive, é da UFRA, a Universidade onde eu me formei, Alma Mater. Então, a gente, como viu ela em campo, que ela se destacava, vocês viram lá o bovinozinho lá brincando, e a gente coletando dados em campo, e a gente observou que ela se destacava. Então, esse foi o segundo capítulo sobre as plantas em área de pastagem na UFRA, e a germinação dela, como mostrei a curva de crescimento, e o quarto capítulo foi uma análise fitoquímica dessa espécie. Então, para essa pesquisa, teve um problema, um quadrado, que era a questão das plantas espontâneas. Como falei, a gente chegou a publicar livro tratando como plantas daninhas, depois analisamos historicamente que a gente podia analisar elas como até algo benéfico. Eu não sou o único que analisa dessa forma, não posso deixar de comentar sobre as pesquisas com plantas alimentícias não convencionais, Punk, do Dr. Knupp, junto com Loris. Esse aqui é um livro que ele mostra como muitas espécies que não são valorizadas, são chamadas de punks, elas podem ser alimentícias ou até medicinais. No caso, por uma questão histórica, já tinha pesquisa no museu datada mais de antigamente do que esse livro aqui do Flores, que creio que é 2014. A gente já tinha desde 1900 tratado como plantas espontâneas. Então, a gente pegou esse quadrado, esse problema, e a gente foi lapidando isso até formar como se fosse uma joia, um diamante, que foi o que gerou esses 4 capítulos: o capítulo inicial, o capítulo secundário, o capítulo terciário e, por fim, a filtragem de dados. A gente comprova em dados de laboratório que até um mato ele pode ter propriedades químicas e medicinais interessantes.
através da sua análise fitoquímica. Então, pessoal, esse capítulo 1 está na minha tese, também está publicado como artigo, eu vou estar disponibilizando em link, e a gente percebe que a relação que os seres humanos têm com a natureza, ela é histórica. Seja diversas culturas, elas sempre relatam que o ser humano surgiu junto da natureza, seja visão judaico-cristã, seja visão de povos tradicionais da Amazônia, que sejam povos tradicionais africanos e asiáticos, sempre considerou que o ser humano ele surgiu próximo da natureza. Isso é como se fosse uma memória ancestral. O que acontece então com a humanidade atualmente? Parece que está se esquecendo de onde veio, do contato com a natureza, entrando em ambientes cada vez mais modificados e sem o contato com a natureza. Como eu falei, o laboratório é muito bom, vista a camisa e jaleco, mas o campo também é um grande laboratório para a coleta de informações e de dados. Cada um tem suas particularidades. Alguns gostam de ficar em laboratório, outros em campo. Eu gosto de mesclar as duas coisas quando possível. Então, em uma publicação, eu relato essa questão dessa memória ancestral da humanidade em relação com a natureza e como é importante nós retornarmos para isso, para que nós possamos mitigar as questões de degradação ambiental, porque aquilo que eu me identifico, aquilo que eu me importo, aquilo que eu cuido e eu preservo. Então, é importante o ser humano estar se identificando como ser integrante da natureza, e a natureza é importante para a sua coexistência. Então, eu fiz uma análise cienciométrica, que basicamente é pegar em bases de dados científicas, como da Embrapa, que é a Alice, que é o acesso livre de informação científica da Embrapa, o Google Acadêmico, o Google Scholar, o ResearchGate. Se vocês tiverem perfil lá, ou então criem, porque é uma rede social que está sendo muito importante para pesquisadores divulgar seu trabalho de pesquisa, e o governo atualmente está modificando a forma de analisar os pesquisadores, não é mais só pelo qualis da revista, tem a ver com a questão do fator de impacto das pesquisas. Então, ter uma presença online numa rede como essa aqui, eu vou estar falando um pouquinho depois sobre isso, é muito importante. Então, os dados foram coletados lá também, assim como selos e escopos, que foi analisado o termo plantas espontâneas, de acordo com a metodologia, por exemplo, de Bittencourt Paulo. Então, observamos a presença de um total de 197 trabalhos com plantas espontâneas no Brasil, e distribuídas nessas bases de dados. Algumas se interrelacionavam e outras as pesquisas estavam dispostas só em algumas e outras se correlacionavam. Por isso é importante de fazer um trabalho de pesquisa com várias bases, várias fontes. E daí foi observado que para esse grupo das plantas espontâneas, que alguns tratam como daninhas e outros como podem até ser punks, mas plantas espontâneas eu creio que é um termo mais neutro e digno, mostra só que elas estão surgindo sem serem cultivadas, mas podem ser úteis. 71% das pesquisas consideradas como negativas, 20% como positivas e 9% como neutras. Então, para a questão da Amazônia, assim como outras regiões do Brasil, as pesquisas elas estão distribuídas nessa porcentagem, pelo que analisamos, que mostra que é como se tivesse uma cortina de ferro quanto mais chega ao norte do Brasil para a questão de centro de pesquisas, e segundo esse dado de Manson em 2016, principalmente para a região norte, é como se houvesse uma cortina. Então, quem está na região sul e sudeste, ou até parte da região nordeste, tem acesso a centros de pesquisas, programas de pós-graduação, mas quanto mais avança ao norte do país, esses recursos vão se tornando escassos. Então, é muito importante, tanto na região sul, mas principalmente ao norte do país, está sendo desenvolvidas pesquisas para fortalecer, né, o conhecimento científico e assim auxiliar a sociedade. Então, esses dados, eles mostram que existem diversas espécies que podem até ser consideradas úteis, dependendo do contexto. Então, tem uma base de dados montada, está disponível na minha tese, vou colocar o link onde todos esses trabalhos, 197 trabalhos analisados, estão disponibilizados,
identificadas por ano de publicação, datando de 1980 até cerca de 2021, 22, quando foi defendida a tese, no ano de 2022, então os dados datados até próximo dessa. Então está tudo discriminado em tabelas, quais bases de dados que eles se encontram aqui no rodapé e nas abas das tabelas estão disponibilizados aqui, aquele gráfico que foi gerado. Depois vocês analisem com calma, façam suas análises, são dados agora disponibilizados para o público. Vão lá, pesquisem e... eu estou precisando de uma ideia de uma espécie para pesquisar, por exemplo. As bases de dados que foram utilizadas, a quantidade de autores, a gente percebe o ano de publicação, que existe uma queda, principalmente depois de trocas de alguns governos e com a pandemia. Estava tendo um acréscimo nas pesquisas até meados do começo do ano de 2010 em diante, depois teve um decréscimo e posterior subida e depois queda novamente. E a questão de considerar algumas pesquisas a visão negativa, positiva e neutra. Então, os dados são disponibilizados. Brevemente vou falar que no início do meu doutorado foi apresentado pelo reitor então da UEPA, que é uma das universidades importantes aqui do Pará, como país como Israel, que tem uma área menor do que Sergipe, o menor estado brasileiro, produz muita ciência e tecnologia. Basicamente, eles têm muitas redes de pesquisa. Então, pessoal, é importante integrar nossas pesquisas. Então, como eu falei, existe o ResearchGate, que é o portal do pesquisador. Eu tenho meu perfil lá. Se vocês quiserem adicionar, todas as minhas pesquisas estão disponibilizadas lá para vocês fazerem download, para vocês acompanharem. Tem a opção de compartilhar, de acompanhar. E isso vai gerando métricas acadêmicas. Isso vai estar sendo cada vez mais importante pelas novas critérios de avaliação do governo. Como estão as métricas dos pesquisadores na internet, como é que está o feedback em relação com o público. Então, o que eu recomendo, quem puder, siga esse meu perfil lá, que eu vou estar acompanhando também de volta, comente nas publicações e a gente vai estar também trocando ideia, possivelmente por lá. Esse aqui é o meu supervisor, meu orientador lá no museu, há muitos anos, o professor João Biratã Moreira dos Santos, muito gente boa também, e outros colegas de pesquisa que estão relacionados aqui. Assim como o meu currículo Lattes, e eu ia comentar brevemente sobre a pesquisa que eu fiz de TCC, mais anteriormente, onde eu fiz a identificação de toda a paisagem da UFRA, que gerou também um artigo, mais base de dados, se vocês... A área da UFRA, que é a alma mater onde eu fiz minha primeira graduação em agronomia, tem cerca de esse campus aqui na cidade, numa área verde, na cidade de Belém, basicamente degradada, que são 196 hectares, diversas espécies vegetais, e muitas vezes a gente olha e pensa, que espécie é essa? Então, partindo dessa preocupação, foi feita uma pesquisa, onde foi, inclusive ganhou prêmio, ou uma das famílias identificadas como a leguminosa ganhou o prêmio de honra ao mérito, um dos melhores trabalhos no evento da UFRA. Foi identificado que mais da metade são espécies exóticas da vegetação da UFRA, nesse levantamento que eu fiz, que também gerou um banco de dados que eu vou estar disponibilizando para vocês também através de links. Espécies nativas como a seringueira são predominantes, mas também tem espécies exóticas. Então, também foi gerada uma base de dados online. Cada espécie que está no paisagismo da UFRA, que é o campus da UFRA, tem 196 hectares. Cada árvore, arbusto e erva que faz parte do paisagismo está identificado. Então é só entrar, não tem um link aqui, é um mapa interativo, você fica de dica. Identifique a vegetação no campus da universidade, da instituição de vocês ou na região de vocês vivem. E gerou livro. E para finalizar a cena reticulata, a gente fez a análise química dela em laboratório e observou que ela tem grande porcentagem de geraniol, 30%, que é anticancerígeno. Então até um mato pode ser cura para alguns problemas. Eu recomendo que vocês acompanhem as pesquisas do Museu Guild, a página do museu, e esse livro muito bom chamado Frutíferas na Amazônia. Tem um capítulo de açaí do pesquisador Mário Jardim que mostra muitas curiosidades e com conhecimento tradicional, com ilustrações
É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Junilson Ribeiro Trindade, minhas redes sociais é Prof. Trindade JR e meu institucional Junilson Museu Guild. Obrigado por sua atenção. A mente se expande para o conhecimento, jamais retorna à dimensão original.